trabalho na rede tem uma questão de vínculos entre as pessoas mesmo, né? Das tramas se formando, e esses vínculos são pessoais, não se dão pelo cargo. Então, se o secretário é fulano e passa a ser Beltrano, ou é fulano e passa a ser Beltrana, muda a coisa. Não adianta dizer, não, mas sempre teve um secretário municipal, apenas mudou a pessoa. Não é apenas. Quando muda a pessoa, muda tudo. Porque a gente tem que reiniciar esse engajamento afetivo mesmo que a rede precisa. A rede trabalha num sistema de confiança e de entendimento das práticas, estabelecimento de fluxos. Isso tudo depende, isso não tem como não ser personalizado. Então, eu acho que essa questão da alternância das pessoas que compõem a rede, né, são as várias tramas da rede, isso é um problema que eu realmente não descobri ainda como solucionar. Isso é um problema que a gente tem mesmo. Toda vez que muda a pessoa, a gente tem que formar um novo vínculo de afeto com aquela pessoa, que vai ser a nova trama da rede, porque ela chegou agora, ela está entendendo como é que funciona, e buraco na rede nunca é legal, né? Então, toda vez que muda alguém, a gente tem que trabalhar de novo aquela trama e tal. Isso eu acho que é uma questão que realmente é insolúvel. Isso faz parte da condição humana, né? Dos vínculos de afeto e tudo. E essa história da participação dos adolescentes, isso foi um grande marco do ECA, primeiro de tudo, e a gente ainda não coloca isso em prática como deveria. Eu estava ontem participando de um bate-papo aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, com a Soninha, com a doutora Berenice Janella, que é a secretária municipal de São Paulo, já foi presidente da Fundação Casa aqui em São Paulo, conversando com a doutora Luciana Bergamo, que é promotora aqui em São Paulo. E isso é uma coisa que nos deixou, que para nós é muito clara, a gente mesmo, que vive falando disso, não insere os adolescentes no processo de tomada de decisões que dizem respeito a eles. Isso me parece que é desdizer boa parte do que o ECA nos diz para fazer. A grande mudança do ECA, houve várias, né? Mas assim, uma das grandes mudanças do ECA em relação ao Código de Menores é posicionar crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Eles são as pessoas centrais. Eles deixam de ser os de menor que precisam ser tutelados, como era antes, né? Apenas um objeto de intervenção estatal, divididos em dois grandes grupos, o das crianças e adolescentes regulares e o dos irregulares, e basicamente isso era uma divisão entre ricos e pobres, né? Os adolescentes em situação irregular, invariavelmente, eram os das classes mais baixas, então era uma forma de punir, de recriminar a pobreza, né, que havia no Código de Menores. O ECA veio também para tentar afastar essa visão, né? O ECA veio para separar, para tentar individualizar os cuidados entre crianças e adolescentes, e entre crianças e adolescentes de diferentes matizes. Então, entre adolescentes, por exemplo, antigamente, quem viveu o código anterior, tinha a FUNABEM, né, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Não existia casa de acolhimento, família acolhedora, fundação casa, cada um tem um lugar, né, DEGAS, dependendo do lugar. Ia todo mundo para um lugar que era a FUNABEM. Então, a FUNABEM era uma casa de acolhimento, era um espaço de cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, todo mundo no mesmo balaio, né? Era um tratamento muito rude, assim, né, muito pouco individualizado e, claro, que dava resultados que passavam longe de ser ideal. Aí vem o ECA e diz, pô, pessoal, vamos lá, crianças e adolescentes são os próprios sujeitos de direito, eles são os atores principais do negócio. Vamos olhar para eles como sujeitos de direito. Eles não são os coitados que estão ali precisando de atos de benemerência. Eles são os próprios sujeitos de direito. Eles são os grandes atores principais, as grandes atrizes principais. E a gente mesmo não insere esses adolescentes nos processos de tomada de decisão que dizem respeito a eles. Não estou dizendo da adoção, né? Na adoção eles são ouvidos na audiência, tal, beleza. Eu estou dizendo da construção de políticas públicas, né? E isso é uma coisa que a gente precisaria ter começado a fazer em 1990, né? E a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que isso é essencial que nós prestemos atenção nesse nosso comportamento, né? De ouvir os adolescentes, porque é aquilo que a Júlia falou, né? É impossível a gente entender a fundo quais são as necessidades dos adolescentes se a gente continuar olhando para esses adolescentes apenas como se eles fossem um objeto de estudo e não como se eles fossem os próprios atores disso. Eles têm que verbalizar o que eles querem. A gente pode, de acordo com a capacidade de cada um, com a área técnica de cada um, entender se o que eles estão querendo é razoável para o desenvolvimento deles ou não. Isso é outra história. Não significa dizer que tudo que eles queiram eles vão ter, não é isso. Mas esse tem que ser o ponto de partida. O ponto de partida é o que eles querem. Aí é que a gente vai começar a triar, a partir do que eles querem, o que é razoável fazer, onde dá para a gente trabalhar, como é que dá para a gente manejar isso tudo. Mas sem ouvir o que eles querem, a gente realmente está partindo de um pressuposto equivocado de que a gente sabe o que é melhor para eles, né?
Isso não é verdade. Por mais que a gente queira ter essa, estudamos tanto para isso, a gente está tantos anos trabalhando nisso, beleza. Eles sabem o que é melhor para eles. A gente vai fazer uma análise, ou pelo menos eles têm o ponto de partida do que é melhor para eles. A gente vai fazer uma análise se realmente o que eles estão querendo é razoável ou não, mas eles são as primeiras pessoas que têm que nos dar o ponto de partida, né? Indicar que vontades eles tenham, né? Que desejos eles tenham, que sonhos eles tenham. E aí eu acho que esse também é um ponto muito relevante. E que a gente, especialmente com adolescentes acolhidos, com crianças e adolescentes acolhidos, mas muito com adolescentes, crianças e adolescentes da periferia, mesmo que não acolhidos, eu acho que esse é um problema sério que a gente tem no país como um todo, um país de uma desigualdade social desgraçada, criminosa, né? Um país com índices de pobreza cruéis. A gente sufoca os sonhos, né? A gente está ali sempre estrangulando os sonhos. A gente deixa esses adolescentes, essas crianças, são criadas sempre com a ideia de que eles não têm direito a sonhar. De que não adianta eles sonharem, esse é o negócio. Não adianta você sonhar porque você nunca vai ser nada. Não adianta você sonhar porque você não vai chegar lá. Você está fadado a ser pobre, você está fadado a ter um emprego de menor relevância, você está fadado a ter um emprego destinado a quem não tem grau de instrução. Eles crescem com essa ideia que acaba sendo introjetada diuturnamente neles por conta desse sistema social em que a gente vive, né? Então, é uma sociedade estratificada, é muito difícil eles terem uma grande mobilidade, né? Isso acontece em raríssimos casos. É muito difícil romper um ciclo transgeracional de não completar o ciclo escolar, de não completar o ensino médio, por exemplo, nem estou falando de fazer faculdade, né? Mas de não completar o ensino médio, de pensar que eles têm poucas possibilidades de emprego. Uma coisa que me dói muito quando eu ouço a gente conversando especialmente com adolescentes de Fundação Casa, mas também com os de casa de acolhimento e tal, é quando a gente conversa com eles sobre ambições que eles têm, né? O que você quer ser? O que você pensa em fazer da vida, né? O que você quer fazer como profissão? Não é raro que a gente ouça um discurso do tipo, e isso eu vou dar um exemplo prático, eu ouvi isso outro dia, de um adolescente da Fundação Casa. Baita moleque, desenha super bem e tal. A gente estava conversando, assim, trocando uma ideia informal. Falei para ele, e aí, o que você quer ser quando você crescer? Quando você sair da Fundação Casa, você vai trabalhar com o quê? O que você quer ser? Ele falou, me surpreendeu muito a resposta dele de início, para depois vir uma decepção profunda, né? Primeiro você fala, deu certo, e aí a decepção é uma hora. Ele falou, sabe o que eu quero ser quando eu sair daqui? Eu quero ser arquiteto. Porra, arquiteto, genial, né, cara? Quando que você espera de um adolescente da Fundação Casa ter o sonho de ser arquiteto? É algo tão distante do cotidiano deles, né? Tal. Aí sempre tem um complemento. Mas se não der, isso é que é o problema. Porque na cabeça deles, o mais se não der é uma coisa muito presente, porque nunca deu. Né? Os exemplos que eles têm sempre são de não deu. Né? São as pessoas que os ladeiam a vida inteira, que são ali pessoas do mesmo bairro, da mesma classe na escola, ou que são colegas deles que estão na Fundação Casa naquele momento, o histórico familiar dessas pessoas, que invariavelmente é de não deu. Né? Com quantos arquitetos aquele adolescente conviveu? Né? Ele apenas tem exemplos de outras pessoas que são arquitetas, normalmente pessoas brancas que nasceram numa situação diferente. Para ele ser arquiteto é impossível, ele não consegue conceber essa possibilidade. Então, para ele sempre tem o mais se não der, eu quero ser tal coisa. Que normalmente é um trabalho muito mais associado às classes mais baixas, né? Que é como se eles estivessem se posicionando e falando, não, já sei que vai ser assim, eu já estou conformado com isso. Isso, para mim, é de uma crueldade atroz. Não estou dizendo que é fácil, que, basta ele querer ser arquiteto que ele vai ser, não estou dizendo isso. Mas isso é o começo. A partir do momento em que ele mesmo já fala, puta, mas se não der, ele já está entregando os pontos, porque ele sabe que é difícil. E o que nos cabe, eu acho, é fomentar esses sonhos e mostrar aos poucos, isso é um trabalho de longo prazo, de construção conjunta, é mostrar aos poucos que essas possibilidades todas existem e são dadas a eles também. Afinal de contas, são eles os sujeitos de direito, eles têm direito de sonhar e a gente tem que fazer para que esses sonhos que eles tenham se concretizem efetivamente, sejam factíveis, né? Então, eu acho que isso tudo é uma coisa que a gente ainda, apesar dos 30 anos, ainda está aprendendo a fazer. E acho que a gente paga um preço muito alto, psicologicamente falando, essa história da psique social, assim, da forma como a gente é dividido socialmente. A desigualdade social e a pobreza nos causam um custo muito alto, nesses sentidos todos. Essa estratificação social e tal. Então, eu acho que, primeiro, colocar o adolescente como ator central, como a pessoa que vai nos dar o ponto de partida para que a gente saiba como trabalhar, né? Para que a gente faça uma triagem junto com ele de o que é razoável, de onde chegar, mas principalmente que a gente fomente isso.
né? Não adianta também a gente colocar o adolescente no centro das coisas e dizer, não, vamos lá, você vai nos dar o ponto de partida, você é a pessoa principal aqui, e quando ele vem com um sonho que é um pouco maior, a gente, de uma forma ou de outra, ainda que não diga, que não verbalize isso, mas da forma como a gente se comporta, a gente acaba sufocando esse sonho, né? Isso acaba tendo o mesmo efeito de não colocar o adolescente na posição central. Tem a Marta, jogadora de futebol, esse é um exemplo muito legal, né? Marta, melhor jogadora do mundo, brasileira, lagoana, nascida no interior do Alagoas. Pô, infância é difícil, adolescência é difícil, né? Tal, e, no entanto, a melhor jogadora do mundo, só me engano, por 6 vezes, né? Pouco se fala disso, mas talvez seja caso de pensar se não é ela a maior jogadora da história do Brasil, entre homens e mulheres, incluindo Pelé, né? Isso é um debate que pouco se faz, porque afinal de contas ela é mulher, o futebol feminino está menos desenvolvido. Mas é um debate que para muitos já se mostra absolutamente razoável de se fazer, pelo menos, né? Mas pouca gente levanta isso, porque a gente continua dividindo, né? Tem o melhor jogador de futebol e de vez em quando a gente lembra e fala, ah, não, mas tem a melhor mulher também, né? Como se fosse assim, uma tipo subcategoria, né? E, pô, a Marta 6 vezes melhor jogadora do mundo, pô, craque incontestável, e ela disse que quando ela era adolescente, assim, né? Começando a adolescência, que ela queria ir jogar nas escolinhas, nas poucas escolas, porque a Marta hoje tem, sei lá, 40 e poucos anos, quando ela tinha 12, a gente está falando de 30 anos atrás, 28 anos atrás, pouquíssimas escolas de futebol feminino, hoje ainda tem pouquíssimas, né? 28 anos atrás, menos ainda, no interior de Alagoas, menos ainda, e quando ela dizia, pô, eu quero ir jogar futebol, talvez ir para Maceió, não sei, talvez ir para alguma escola grande, né, para eu tentar ser jogadora de futebol, a mãe dela dizia para ela, filha, não sonha muito porque eu não tenho condição. Então, a gente tem muito presentemente isso, né? Especialmente das pessoas das classes mais baixas, de que elas não têm direito a sonhar, do tipo, filha, não sonha, porque infelizmente eu vou te decepcionar se você sonhar. E a gente não está contribuindo para que esses sonhos sejam acalentados e sejam factíveis, né? Sejam plausíveis. A Marta mostrou que o sonho que ela tinha era absolutamente factível, né? A melhor prova dela, que a dela não existe, né? Então, a nós, me parece, nos cabe, além de posicionar o adolescente como pessoa central nesse debate, acalentar esses sonhos, mostrar que é possível e fortalecer o sistema todo para que a gente consiga chegar lá. Agora, ainda uma outra questão também que a Luiz levantou, a história do acolhimento familiar, né? Que a Júlia falava, a gente não é só acolhimento institucional, acolhimento familiar. Eu sou enorme entusiasta do acolhimento familiar. Eu acho que o acolhimento familiar é um sistema muito mais atende muito melhor aos direitos de crianças e adolescentes do que o acolhimento institucional. E, pelo amor de Deus, isso é sempre importante ressaltar. Não é por um defeito das entidades de acolhimento institucional. Não é por isso. As entidades de acolhimento institucional normalmente fazem um trabalho muito bem feito, muito sério, muito comprometido. São pessoas que doam suas vidas, doam suas forças emocionais. É muito difícil trabalhar numa casa de acolhimento em termos emotivos, né? Você carrega muita coisa consigo, tem um trauma vicariante muito grande, né? Que você carrega para sua vida. Então, as pessoas que trabalham nas casas de acolhimento, nas instituições de acolhimento, se doam ali, se entregam ali. Agora, o próprio sistema de acolhimento tem traços que fazem com que o sistema de acolhimento familiar seja muito mais efetivo para a criança e para o adolescente do que o sistema de acolhimento institucional, um sistema coletivo e tal. Por melhor que seja o trabalho, por mais bem desenvolvido que seja o trabalho das casas de acolhimento, né, do acolhimento institucional. Então, desenvolver as famílias acolhedoras, que é uma coisa que eu acho que vem começando agora no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, começou a engrenar, tem lugares que estão bem desenvolvidos, né? Cascavel, com o Sérgio Luiz Croix, que é o juiz de Cascavel, Cascavel praticamente zerou o acolhimento institucional, mas Cascavel, infelizmente, ainda é uma exceção por conta da vida e obra do Sérgio Croix. Ele botou a mão ali e falou, eu vou dar jeito nisso aqui, desde 1990 ele trabalha naquilo, ele praticamente zerou o acolhimento institucional em Cascavel. Mas foi um trabalho de um cara que estava ali, que tomou aquilo como causa dele no Poder Judiciário. Em Campinas, interior de São Paulo, tem também um sistema de acolhimento familiar bastante desenvolvido, e aí, de novo, por causa de uma pessoa que passou por ali, que é a Jane Valente. A Jane Valente é uma assistente social, doutora em serviço social pela PUC, trabalho fantástico, e ela em Campinas começou a desenvolver na década de 90 o acolhimento familiar. Agora, o acolhimento familiar também é uma construção de longuíssimo prazo, mas quanto antes a gente começar, antes a gente vai terminar, né? Em algum momento a gente tem que começar, e que bom que seja agora. Porque, pelo jeito, no Distrito Federal tem uma família acolhedora habilitada, é isso?
até agora? A gente tem um serviço. Programa. Né? Um serviço para quantas famílias? Serviço. A gente está com 15 famílias agora. 15 famílias. Mas já vem bastante. fazendo atendimento, né, Júlia? Desde o do começo do ano, né? A gente fez um ano. Fez um ano, é verdade. Fez um ano já. Pô, muito bom. A gente fez então, um ano. Em Guarulhos, que é onde eu tô, Guarulhos, quantos habitantes tem no DF? 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. 2 milhões. Guarulhos tem 1.400.000, né? É a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só não é maior que a capital. E é onde eu trabalho. Em Guarulhos, por exemplo, a gente está com mais ou menos 6, 7 famílias acolhedoras, só. Para 1.400.000 habitantes. A gente começou também faz um ano e pouco. Porque o problema é que o trabalho é de longo prazo também. Primeiro porque tem que constituir o serviço, primeiro de tudo, né? Lei, aprova a lei, aí o município resolve como é que vai ser, se vai pagar, se não vai e tal, beleza. Feito isso, publica o edital, aí a gente vai começar a ou atrair as famílias que vão ser diretamente habilitadas pelo município, então vai habilitar um serviço de acolhimento familiar que vai habilitar as famílias. Aí faz outro edital para convocar as famílias. Aí quando você convoca as famílias, o acolhimento familiar, infelizmente, ainda é uma prática muito pouco difundida. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande para fazer de divulgação do acolhimento familiar. Um trabalho de publicidade mesmo, de espalhar essa ideia, né? Porque as pessoas não sabem que isso existe, não fazem ideia de como é uma coisa que ainda está muito incipiente no inconsciente coletivo, assim. Acho que a gente tem que, o primeiro passo que a gente tem a dar, me parece, no caso do acolhimento familiar, é divulgar a ideia, propagandear que isso existe, para que as famílias passem a refletir sobre isso. Aí as famílias vêm, aí você publica o edital, lá vem 20 famílias. Aí tem uma parte que não entendeu direito como é que funciona, tem uma parte que achou que estava bem habilitada, mas não estava, tem outra parte que fala, putz, isso aqui é muito pesado para eu fazer, eu vou me vincular à criança, eu não vou conseguir trabalhar isso aqui adequadamente, estou fora. Então, por uma série de razões, dessas 20 famílias que chegam para fazer o curso, terminam 7 ou 8, né? É natural que seja assim. Então, aí você foi editar um ano de trabalho, você conseguiu 7, 8 famílias, a gente precisa de 150, né? Então, naturalmente, é um trabalho de longo prazo para a gente ir fazendo. Agora, se a gente conseguir habilitar 10 famílias por ano, em 10 anos a gente vai ter 100 famílias, né? Então, quanto antes a gente começar, antes a gente termina. Quando a gente estiver comemorando os 40 anos do ECA, a gente vai vir aqui e vai falar, pô, a gente está com 100, 120 famílias habilitadas, que, pô, é um enorme passo, né? Eu acho que é muito relevante, os estudos científicos todos mostram isso, né? E, de novo, eu insisto nisso, os trabalhos de acolhimento institucional são muito bem feitos. Isso não é uma crítica ao serviço de acolhimento institucional. Apenas é uma questão científica da forma como se desenvolve o cérebro, né? Isso é uma questão de neuroplasticidade também, da criança, quando ela está submetida a uma série de cuidadores que trabalham em regime de turno, cada hora com um, e quando ela está submetida a uma única família específica que destina cuidados, sempre a mesma pessoa, o mesmo núcleo familiar, destinando cuidados àquela criança, né? Então, eu acho que o desenvolvimento do acolhimento familiar é um trabalho de longo prazo mesmo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, nós não podemos nos furtar de fazer isso por conta das dificuldades que existem. Isso é meta da Unicef, né? A Unicef tem como meta zerar o acolhimento institucional de 0 a 3 anos, e é um serviço que vai nos tomar tempo e dedicação, né? Não tem jeito, mas, de novo, eu insisto nisso, quanto antes a gente começa, antes a gente chega lá, né? No resultado que a gente tem que ter. Se a gente ficar se lamentando, puta, é difícil, mas aí vieram 10 famílias, só 3 terminaram o curso, é assim mesmo, né? E aí, aos poucos, é que a gente vai colocando mais gente aí nesse balaio, e aí sim, isso também vai ajudando a propagandear a coisa, né? Porque quem é a família acolhedora também começa a divulgar, os amigos daquela família ficam sabendo, se interessam pelo serviço também, e aí a coisa vai começando a tomar corpo. Mas acho que o principal trabalho que a gente tem para fazer nessa seara é justamente de propaganda mesmo, de divulgar o serviço, de explicar como é que é, para atrair pessoas que a gente tenha como triar e trabalhar ali, né, em termos de habilitação. O que mais? Eu acho que você estava falando, não sei, a Luísa, eu pensei em algumas questões, assim, para mim, quando você fala do estatuto, né, a gente é um ente, né, Luísa? A gente comemora aniversário, a gente pensa na vida dele, né? E aí, essa divisão, esse divisor, assim, né?
que tira do Código de Menores essa coisa de dividir as crianças e os adolescentes, uns no espectro da promessa e outros no espectro da ameaça, né? Ou eles são promessa de um bom futuro, ou eles são ameaça, porque eles vão lascar tudo. E aí a gente, de qualquer maneira, está dizendo que força eles têm, né? Força há, potência há. E eu, às vezes, acho que a gente ainda tropeça na prática o quanto a gente ainda fica com essa questão da ameaça. Tem um psicanalista, o Caligares, que ele fala disso, né? Do receio que a gente tem de lidar com essa força que existe na adolescência, nessa força de falar quais são os nossos desejos, quais são as nossas vontades, e nos falam que é possível transgredir. Eu acho que a gente tem muito medo quando a gente lida com sujeitos que estão dizendo para a gente: olha, galera, é possível transgredir, eu vou transgredir e não há nada que você possa fazer para me impedir, né? E o que a gente pode fazer é estar junto, que tem a ver com os exemplos que você estava falando dos sonhos, né? E quando você estava falando, me vieram várias situações que a gente vive enquanto técnica de acolhimento institucional, né? E aí, no caso, eu não vivi enquanto técnica de acolhimento familiar, foi enquanto técnica de acolhimento institucional mesmo, de um sistema aqui no Distrito Federal. Eu ouvi isso de diversos parceiros. Quando eu entrei, eu queria levar os meninos para o teatro, eu queria levar os meninos para show. Isso melhorou demais, né, Luísa? Mas uma coisa que eu escutava muito era assim: menina, para que você vai fazer isso? Esses meninos não gostam de teatro. Eles detestam teatro. Eles não assistem, eles não prestam atenção. E aí eu pensava, gente, mas eles nunca foram, não faz parte desse vocabulário, né? E se a gente não oportunizar, eles nunca vão gostar, porque eles não conhecem. E aí esse exemplo do teatro me fez lembrar um engajamento muito legal, do qual as duas Luísas fizeram parte, que foi o Meninos da Guerra. Que quando a gente fez, a gente não, porque eu estava lá atrás. Aí, se a Luísa quiser contar essa experiência, que eu acho que ela tem muito a ver com uma experiência que eu escutei você falando, Iberê, da corrida de rua, né? Do quanto a corrida oportuniza um estar de uma maneira que é mais horizontalizada, digamos assim. Os meninos se engajaram no teatro, né? Num teatro que era para eles, que eles puderam montar, e foi espetacular, né? Olha, eu pensando assim, eu acho que aqui no DF eu nunca mais vi nada igual aquilo. E eles fizeram 2 peças e foi muito marcante. Que aí a gente possibilita que eles deem o pulo, né? De assistir um teatro e criar um roteiro de teatro, né? Foi fantástico. Isso é uma coisa. A outra coisa é do sonho, que aí eu lembrei de um causo, que a Soraya ontem estava falando dos causos, né? Que a gente gosta de contar causo. De um adolescente que falava que ele queria ser chefe de cozinha. A Luísa vai lembrar dessa história. Eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser chefe de cozinha. E a gente tinha uma pessoa lá na instituição que era dono de um super restaurante aqui de Brasília. O cara falou, não, vamos lá, vou levar ele para a cozinha. E aí ele falou, não, tia, eu quero ser chefe de cozinha do trailer lá da Tia G, que é o trailer de lanche que fica na esquina. Aí eu, tipo, poxa... Mas ele também nunca foi no outro restaurante, né? O que ele conhece é a Tia G, e ele ama a Tia G, que cuidou dele. Ela foi cuidadora da instituição quando ele era criança. Então, a gente anda onde o nosso coração é bem recepcionado. Essa era uma pontuação. E a outra pontuação, e aí eu vou deixar a Luísa contar um pouquinho dos Meninos da Guerra, se ela quiser, é sobre o quanto tem a ver com nós adultos, né? Quando você estava falando, né? Eu estava lá conversando com adolescente, como a gente tem conduzido essa conversa, de estar nesse âmbito do você, né? De onde você vem, como é que é, porque eu me lembro muito, isso também melhorou muito de 10 anos para cá.
também não podia piorar cá entre nós. Os meninos falarem assim, tia, quem que é esse tal de juiz? Quem que é esse tal de juiz? Porque onde eu trabalhei, tinha uma direção que sempre falava, vou chamar o juiz, não sei o quê. E um dia os meninos falaram, tia, mas quem que é esse tal de juiz? Ele não vai vir aqui, não? Né? Porque foi antes de instituir as audiências concentradas. Então, o dia que o juiz for, as promotoras eles conheciam, porque elas sempre foram. Elas sempre foram. O dia que teve audiência concentrada foi um grande evento. Tipo assim, quem era o juiz? Se ele era grande, se ele era pequeno, se ele era velho, se ele era novo. Porque ele era o juiz, né? E esse imaginário é muito dolorido, né? De uma pessoa, né? Que é o centro das decisões. E o quanto foi preciso ir trabalhando com eles, que não, eles podem falar o que eles querem, como é que eles vão ser escutados. E tem a ver com a nossa posição de adulto, de precisar estar no poder. Não só com os adolescentes, mas com os pequenininhos também, né? Por que tem que... Aqui tem alguns lugares que tem uma rotina muito rígida, então a gente recebeu um bebê de transferência há um tempo, um bebê não, uma criança, e era assim, ele tomava café às 6h30, comia uma fruta às 9 e almoçava às 11h45. Aí a família falou assim, gente, não tem como, né? E por que tem que ser assim? Porque o adulto se incomoda quando ele não está na centralidade da decisão, né? E aí eu acho que a gente barra esse direito a conviver na comunidade, porque a comunidade é diversa. E a institucionalização, a gente tem instituições excelentes. Eu acho a minha instituição maravilhosa, mas se eu executasse acolhimento institucional, eu não ia conseguir fazer o que eu faço hoje. Eu não ia fazer. A gente atendeu em um ano, são 22 casos, 14 reintegrações e uma adoção. A gente está, né? Eu não ia ter feito 14 reintegrações. Não ia. No período de um ano. Com a mesma equipe, com a mesmíssima equipe técnica. Eu não ia fazer. Porque o técnico se institucionaliza. Não sei se a Patrícia concorda comigo, Patrícia. Depois você pode dar seu pitaco. Ia custar mais caro e o resultado ia ser pior, né? Além de tudo. O técnico se institucionaliza. Eu fiquei institucionalizada. Eu chegava às 7h, ia embora às 10h. Eu era super institucionalizada. Eu atendia o telefone da minha casa e falava, alô? Tarararará? Como eu fazia, porque o técnico se institucionaliza. Né? E eu acho que isso é muito dolorido. Né? E aí, daqui a 10 anos, quem sabe a gente vai estar... A gente ainda não executa acolhimento familiar para adolescente, ainda, mas eu quero muito aprender a fazer. Mas isso é raridade, realmente. São raríssimos os lugares que executam acolhimento familiar para adolescente. Normalmente, os programas são para acolhimento familiar de crianças até 6 anos, quando tanto. Primeira infância só. E aí, Luísa, você vai contar como é que foi? Vou. Eu anotei aqui um monte de coisa que a gente fica sendo provocado, né? Pelas falas de vocês. Os meninos da guerra. Os meninos da guerra. Eu vou começar pelo título. Nossa, esse título foi debatido quando a peça ficou pronta e o título era Meninos da Guerra. Aí a promotoria da infância, eu inclusa, gente, não, a gente não pode dar esse título de jeito nenhum. Esse título vai... como Meninos da Guerra? Não, né? Vamos mudar, vai estigmatizar os meninos, não é isso, não é essa a proposta e tal. Isso assistindo os ensaios, acompanhando os ensaios. Aliás, foi uma experiência incrível. Depois, daqui a pouco eu conto. Mas eu vou começar pelo título.
Quer dizer, por que o título e dessa discussão que a gente teve em torno disso, que depois me caiu a ficha, que é isso, né, Júlia? A gente se institucionaliza. Então, de repente, já não era mais a naturalidade da linguagem humana que importava. Já era como é que aquilo vai parecer. A promotoria está apoiando um projeto, e aí o título é Meninos da Guerra. Eu estou colocando os meninos numa situação, quer dizer, de uma visão negativa em torno deles, é o quê? Né? E aí eu fui depois convencida pela poesia do Carlos, que era o nosso diretor, da peça, de que, na verdade, a gente estava simplesmente dando nome aos bois, né? Os meninos, eles estão numa guerra mesmo, né? Os meninos, o relato deles de vida é o relato de uma guerra, em que eles têm que matar para não morrer, né? Guerra nesse sentido. Eles têm que matar para não morrer. Matar alguém, não necessariamente, mas matar o sonho para não morrer, né? Matar os significados, matar a esperança, matar o desejo, matar para não morrer. Porque eles passam a vida se protegendo do sofrimento, né? Então, assim, eles passam a vida se protegendo do sofrimento, acho que é essa palavra mesmo, né? Então, assim, assim, tendo que não viver, tendo que lutar com isso, né? Tendo que não se entregar, tendo que não falar, tendo que não se expor, né? Como técnica, como mecanismo de sobrevivência. E mecanismo de guerra, né? Então, assim, na verdade, era importante dizer que a vida deles é uma guerra, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido da extremidade, do extremo da guerra, né? Que é mesmo, é disso que a gente está falando, né? E quando eles contaram as histórias de vida deles, a tradução da arte não pode ser outra. Não dá para adorar a pílula e dizer outra coisa, né? Não dá para dizer outra coisa. É isso, é disso que nós estamos falando mesmo. E essa peça, ela começa assim, eu fui a um seminário do Senado de primeira infância, e esse diretor fez uma fala que me emocionou muito. E aí eu fui conversar com esse diretor, eu estava fiscalizando um serviço de acolhimento, que ele tinha, para que os serviços de acolhimento públicos diminuíssem o número, que estavam totalmente em crise, esses meninos foram encaminhados para um outro serviço. E esse serviço recebeu os meninos, abriu as casas, recebeu os meninos, só que os meninos estavam lá dentro das casas, ociosos, nenhum trabalho técnico, nenhum desenvolvimento de nada com esses meninos. Então, o serviço depois acabou fechando. E eu fui chamar esse diretor e dizer assim, olha, qual é a possibilidade da gente fazer um trabalho com esses adolescentes? E acabou que não foi nem para esses adolescentes, foi para todos os adolescentes que se dispuseram a ingressar no projeto. A gente acabou fazendo um projeto com a Secretaria de Desenvolvimento Social envolvida, com dinheiro do FAC, do Fundo de Assistência, né? A gente vai trabalhar com criança e adolescente em serviço de acolhimento, a gente não consegue um financiamento da assistência social, a gente precisou de um financiamento do FAC para fazer, do Fundo de Apoio à Cultura. Quer dizer, só para dizer da marginalidade do projeto, né? Eu estou falando isso, e aí foi essa conversa, a promotora que chamou o diretor de teatro, que conseguiu o apoio, que teve o fundo, que apresentou o projeto para o fundo, mas, enfim, a gente não tem continuidade porque isso não é inserido na política pública, porque a marginalidade dos meninos
né? Essa marginalidade dos meninos, ela precisaria ser trabalhada com políticas um pouco mais marginais, mas a gente marginaliza essas políticas, entende? Então, por exemplo, a arte não é uma política para trabalhar com criança e adolescente acolhido. Ah, tá, vamos falar de educação, então tem que ser a formal, a sistematizada, né? Então, assim, eu acho que eu queria começar por esse título marginal dos Meninos da Guerra, para falar da necessidade que eu acho que nós, como rede, também temos de nos reinventar, de sair dessa formalidade que marginaliza todos os discursos que são possíveis para os meninos, né? Então, tudo aquilo que poderia ser muito bom, né, que eles poderiam aderir, que eles poderiam gostar, é marginal para o sistema. E aí não é aceito, e aí eu não consigo estabelecer isso como política pública, né? Então, assim, o que a gente faz, o que a gente tem, são vários suspiros, né? Como se a gente suspira e faz uma ação, que ela se perde depois porque não vira política pública. Então, acho que são desafios grandes, e aí essa marginalidade que vem do título dos Meninos da Guerra, né, que me suscitou falar disso, ela é exatamente o que justifica, Júlia, esse discurso. Olha, eu chamo juiz, né? O sistema de justiça ele aparece para as crianças e adolescentes acolhidos e para o serviço de acolhimento como um mecanismo para lidar com a ameaça da marginalidade, né? Então, assim, o serviço acaba se sentindo ameaçado. A gente não conseguiu passar todo mundo para o mesmo lado, né? É como se tivesse uma trincheira da guerra, né? De novo a trincheira, a guerra, né? Essa figura da imagem da guerra, como se tivesse uma trincheira que de um lado estão os meninos, de outro estamos nós. A gente não conseguiu cruzar essa fronteira, né? Porque nós recusamos essa marginalidade, muito, né? Nós fazemos muito esforço para não acessar essa marginalidade, para rechaçar essa marginalidade, para controlar essa marginalidade e para colocar ela no lugar dela, né? Então, e aí isso nos diz que a centralidade do acolhimento não são os meninos marginais que estão no acolhimento, né? Marginais que eu falo não no sentido de qualificá-los como marginais, mas meninos que estão à margem do sistema, à margem da política, né? À margem mesmo, né? Então, assim, a centralidade da política não é o sujeito da política. A centralidade da política é a manutenção dos equipamentos, né? Então, assim, é isso. Infelizmente, assim, eu já parei de brigar com isso. Eu estou falando aqui hoje porque assim eu fiquei muito inspirada com as poesias, né, das falas do Iberê, da Júlia, e eu acabo e quando me traz a história do Meninos da Guerra e de toda a poesia que foi viver essa montagem, as montagens teatrais, assistir e ver o quanto esses sujeitos carecem de uma linguagem efetiva de expressão, porque a linguagem que eles têm para se expressar nós não queremos ouvir, né? Então, a gente já fez um monte de tentativa. Estamos aqui, nossa reunião uma vez por mês, vamos chamar os meninos para participar da reunião. Eles chegam lá e eles ficam ouvindo a gente, eles dizem assim, esse não é o meu lugar. Eu não quero falar nada aqui. Às vezes quer, aí é lindo. E aí eles falam e todo mundo se impacta, né? Aí sai todo mundo de lá, e que bom, precisamos fazer mais isso, vamos ouvir mais. Mas da próxima vez eles não vão, porque o menino que falou chega lá para o outro e diz assim, cara, é chato demais passar amanhã lá ouvindo aquele povo falar.
Né? Então, assim, não é esse o mecanismo, entende? Também da escuta. Não é falar na nossa perspectiva e na nossa centralidade, trazer eles para participar. É a gente sair da nossa centralidade. Esse é o grande desafio. É a gente ir para a margem. Acho que a gente precisa caminhar para essa margem, mas é tão difícil. E aí a gente é institucionalizado mesmo, Júlia. Né? A gente é institucionalizado nesse sentido, de que sair do nosso lugar, do nosso lugar de controle, né? Que não é só de conforto, é de controle. Sair desse nosso lugar de controle é muito difícil. E a gente precisava sair junto, né? Porque se um sai, aí um sai é o louco, né? O que saiu. Depois não consegue voltar, porque ficou marginal, né? Se contaminou com a marginalidade, né? A coisa do Covid traz essa ideia da contaminação, né? Saiu, não pode voltar, porque está contaminado, né? Contaminou, e agora? Então, eu fico pensando que estratégia é essa? Soraya, estou doida para que a gente coloque a mão nas possibilidades, nas ferramentas para a gente começar a trabalhar, ver o aconchego. Eu tenho uma esperança muito grande no aconchego, né? O aconchego é uma entidade que a Soraya falou assim, a promotoria banca as nossas loucuras. Não, primeiro que eu não acho que o aconchego tenha nenhuma loucura. É um serviço extremamente sistematizado, extremamente organizado, mas que não tem medo de ir lá na margem, né? Ele vai, ele vive, ele volta e ele faz a reflexão a respeito disso, a elaboração disso e traz isso para nós enquanto rede, né? Traz muito isso, traz muito esse retorno para nós enquanto rede. Então, estou doida para ver o trabalho que vocês vão poder elaborar, né? E com os parceiros, né? Os outros parceiros da rede, que vocês vão poder desenvolver para a gente poder enfrentar essa trincheira, a gente poder transgredir essa trincheira que está tão posta, muito posta. A gente não consegue ultrapassar, né? E a gente precisa criar essa ponte, né? A gente precisa criar essa ponte. Eu sei que isso é muito de desconstruir a nós mesmos, né? Enquanto sistema, enquanto instituições, né, que somos, mas eu não vejo outra possibilidade de real diálogo e participação para crianças e adolescentes na elaboração, na formulação, na modificação dessa política. Porque não adianta, senão a gente vai fazer de conta, a gente vai criar um mecanismo que estruturalmente ouve, só que a gente não vai fazer nada com o que a gente ouve, né? Eles têm um canal de fala, tá? Mas o canal de fala não dialoga com o círculo de poder que estabelece como é que nós vamos trabalhar, né? Então, assim, a gente precisa ir lá conversar com eles, e para isso a gente precisa ir na margem, a gente precisa mesmo sair dessa centralidade que nós estamos hoje, que é a centralidade da rede institucional. E essa rede institucional, ao mesmo tempo que cada vez mais a gente busca mecanismos para que essa rede funcione melhor, cada vez que ela funciona melhor, mais a gente corre o risco de ficar fechado ali em si mesmo, né? E a gente ter mais dificuldade de dar os saltos que são necessários, que são transformativos. A gente precisa de saltos transformativos. E a gente está precisando de ferramentas, e eu acho que nacionalmente a gente precisa se fortalecer, sabe, Berê? Para que a gente possa fazer isso com outras redes juntas, né? Porque a gente se sente muito frágil, né? Cada instituição que quer ir à margem se sente muito frágil, porque tem medo de não conseguir voltar, né?
E cada rede que quer se reinventar, que abre muita criatividade e tal, daqui a pouco não é considerada mais como uma efetiva rede de trabalho. É complexo, é difícil, mas é real, é isso. Né? Então, a gente precisa institucionalizar políticas públicas muito mais criativas, muito menos enquadradas do que as que nós temos hoje. Muito menos enquadradas do que as que nós temos hoje. Acho que esse é um desafio grande. Bom, eu falo assim, aí é como se fosse um desabafo tão grande. Aí, ai, acabei. Falei, pronto, falei, né? Tipo, os meninos falam, pronto, falei. Pronto, falei. Posso falar? Por favor, fale. Posso? A única coisa que eu queria falar, Luísa, é que a gente tá velha, tá? Os meninos falavam pra mim, tia, você é velha. Eu falava, gente, tia, você é velha. Na minha cara, assim. Vai lá, Iberê. Bom, aqui, de novo, tem várias coisas, né? A matéria é tão extensa, né? Engraçado que o ECA tem, sei lá, 250 artigos, né? E a gente tem tanta coisa para tratar a partir deles, né? Muito mais do que o Código Civil, que tem 2000 e tantos, né? Engraçado isso. Como é vasto isso, né? Porque isso faz parte da natureza humana, isso é um mar sem fim, né? Aqui, o que vocês estão falando, especialmente da parte de cultura, para mim é absolutamente inconcebível que essa não seja a ideia generalizada, né? Porque outro dia dei uma entrevista para o SBT, dos 30 anos do ECA, em que eu fiz questão de frisar isso, porque quando a gente fala de ECA e 30 anos, todo mundo fala sempre de redução da maioridade penal, adoção e, eventualmente, educação, que agora está em pauta também. Mas, assim, claro, são temas extremamente importantes, não estou dizendo que não sejam. Mas a impressão que dá é de que a gente sempre acaba relegando outros direitos que também estão previstos no artigo 227 da Constituição, também estão previstos no artigo 4º do ECA, especialmente os direitos à cultura, ao lazer e ao esporte. Eu estava falando ontem, a gente estava fazendo um bate-papo na Câmara dos Vereadores aqui, com a Soninha, que é vereadora aqui em São Paulo, falei, né, as pessoas que participaram ontem aí e tal, e isso também foi uma ideia muito tratada ali. Quando a gente fala, talvez porque a gente tem essa visão de que o trabalho é o que dignifica, só o trabalho enobrece, o trabalho tem que ser aquela coisa abraçal, o trabalho tem que ser chato, né? A gente não acha que se o cara tá feliz, o cara não tá trabalhando, né? É impossível alguém tá feliz trabalhando. Então, o cara que realmente dignifica a vida é aquele cara que chega em casa triste, acabrunhado, cansado, fala, puta, meu dia foi cansativo, eu trabalhei muito, eu sou um baita trabalhador. A gente não valoriza, primeiro, os trabalhos artísticos, né? Para nós não é trabalho, a gente tem uma dificuldade de enxergar isso. Os trabalhos esportivos, a gente também tem muita dificuldade de enxergar um atleta como um profissional, assim, um cara que trabalha e tem essas preocupações. E a gente tem muita dificuldade de enxergar, de forma geral, atividades culturais de lazer como algo benéfico, assim, no sentido de que, pô, imagina, como que uma criança ou um adolescente da casa de acolhimento, que tem tanto com o que se preocupar na vida, está com a vida lá tão complicada, vai se preocupar de ir para o teatro? Ele não tem nada mais importante para fazer. A gente tem muito essa visão, né? O moleque passa o dia inteiro fumando maconha. A família dele não tá nem aí para ele. Foi estuprado pelo pai, pelo avô e tal. O moleque vai no teatro domingo, onde já se viu, como se fosse assim. A gente coloca as coisas numa divisão, num balaio que é muito estranho com relação à cultura e que é inconcebível, é inacreditável que a gente ainda esteja nessa época histórica, né? Quando a gente fala, de novo, nos direitos à cultura, ao lazer e ao esporte, que também são direitos constitucionais, são direitos que estão ali no mesmo artigo de vida, saúde e educação, esses direitos raramente são lembrados, né? Quantas vezes a gente viu alguém discorrer longamente sobre isso, como faz com saúde, com educação, com direito à vida, com direito à convivência familiar? São normalmente direitos que ficam ali esquecidos. E, no entanto, eu acho que é absolutamente impossível de a gente pensar nesses direitos de forma estanque, né? Quando a gente fala do direito à educação, é impossível você pensar em direito à educação sem atrelar isso à cultura. As coisas são indissociáveis. Quando você está falando de educação, você está falando de cultura e vice-versa, né? Quando você está falando de direito à saúde, você está falando de cultura, porque isso tem a ver com saúde mental, e está falando de atividade física, de esporte, porque as coisas estão absolutamente relacionadas.
Quando você está falando de educação, você está falando de esporte também, porque isso tem a ver com autoconhecimento, conhecimento do corpo, né? Estratégias que você vai levar para a sua vida, com aprender a ganhar e a perder, com aprender a conviver em sociedade, com aprender a conviver com erros dos outros, com seus próprios fracassos. O esporte traz tudo isso, né? E, no entanto, a gente tem muita dificuldade de sequer prestar atenção nas políticas públicas de cultura e de esporte. Aí, eu insisto nisso. Quantas são as iniciativas públicas, não estou falando de terceiro setor, iniciativas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e a atividades culturais destinadas especificamente a crianças e adolescentes? Quantos são os programas feitos a partir das prefeituras ou dos governos estaduais voltados especificamente para isso? O que a gente tem normalmente é um abnegado iluminado que resolveu que vai ensinar, sei lá, boxe para as crianças, que resolveu que vai dar aula de música no Projeto Guri. São pessoas do terceiro setor. Isso não tem nada a ver com iniciativa pública. Podem estar até credenciados e tal, mas é o terceiro setor e um cara abnegado que teve essa ideia. Quantas são as políticas públicas de longo prazo efetivamente destinadas à inclusão de crianças e adolescentes, né? Então, aí a gente fala, pô, o que tem de atividade cultural? Eventualmente você vê um município falando, a gente estabeleceu aqui o programa Criança no Museu. É um programa da prefeitura, legal. Como é que é o programa da prefeitura? A gente dá ali ingresso para estudantes de escola pública irem ao museu. Isso é um programa para inglês ver, né? Porque o programa a iniciativa pública, a política pública só vai efetivamente se implementar em todo o seu vigor se você fizer esforços para que a criança se engaje naquilo, né? Quando falam isso que a Júlia falou, isso é um negócio muito presente. Imagina que esses moleques vão no teatro, imagina que eles conseguem ficar 1h30 sentados prestando atenção. Isso você não nasce sabendo, você é ensinado a fazer isso. Você é ensinado a gostar de música, de ler, de ir ao teatro, de ir a uma apresentação musical, de ir ao cinema, de entender isso como arte. Você não nasce sabendo, isso não vem do útero, você é ensinado, isso precisa ser trabalhado, né? E quantas são as iniciativas públicas que fazem esforços para que as crianças efetivamente se engajem naquilo? Não basta você disponibilizar aquilo lá, falar, não, a gente tem aqui um programa de música para criança, é só a criança ir lá e se matricular. Bom, beleza, mas quantas vezes vocês foram lá fazer esforços para que essas crianças queiram isso, se engajem nisso? Mostrem isso pelo exemplo, né? Peguem a criança pela mão, literalmente, e a incluam nesses ambientes, porque isso não vai acontecer se não for desse jeito. Isso não vai acontecer brotar do nada. A criança não vai um dia acordar e falar, nossa, mas, pô, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Acho que hoje eu vou assistir a uma peça de Shakespeare. Não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar para isso acontecer. E o direito à cultura só vai se materializar efetivamente quando isso for feito dessa forma séria, né? Querendo que a coisa aconteça. E esporte é a mesma coisa. Quantas são as iniciativas públicas de novo, voltadas para a prática esportiva? E mais que isso, quando existem, quantas são as iniciativas públicas voltadas à prática esportiva que não sejam do futebol? Isso também é um outro problema, né? Porque quando você pensa em política pública de esporte, o que é política pública de esporte? É o prefeito ir lá e inaugurar a quadrinha num lugar da periferia e falar, inauguramos a quadrinha aqui, coisa linda, quadrinha poliesportiva inaugurada aí para a comunidade, todo mundo feliz aí. Isso é política pública? É você inaugurar uma quadra na periferia? Quem está ali para dar aula para essas crianças? Quem está ali para engajar essas crianças no esporte? Eu não estou falando de formar atleta olímpico, não é isso. Eu estou falando de incluir na vida dessas crianças uma prática saudável. O conceito de que é preciso praticar esporte com regularidade. Isso não é luxo, isso não é fútil, isso faz parte do seu desenvolvimento como ser humano. Especialmente para crianças e adolescentes, o esporte tem total relação com o aumento do QI, com o desenvolvimento cerebral, com o desenvolvimento das suas habilidades emocionais, com ganhar e perder, com habilidades motoras, né? Esporte está absolutamente relacionado à educação e à saúde também, né? E, no entanto, política pública de esporte é inaugurar uma quadrinha na perifa, né? Invariavelmente é isso. Quantas são as políticas públicas voltadas a outros esportes olímpicos? Skate, por exemplo, e voltando à história da marginalização, né? O skate agora melhorou muito, mas o skate até, sei lá, 20 anos, 10 anos atrás, skate é coisa de marginal maconheiro, né? A gente tem muito essa visão. Surf é coisa de maconheiro, né? Como o cara vai ser surfista? É coisa de maconheiro, né? Coisa de vagabundo. Esporte é ginástica olímpica, né? Aquilo sim é um esporte digno para uma mulher fazer. Ginástica olímpica, né? Imagina que menina vai jogar futebol, hoje caiu isso, mas antes era assim, né? Imagina que menina vai lutar boxe.
Imagina que menina vai fazer arte marcial, imagina que menina vai andar de skate. Isso é coisa de maconheiro pervertido. Quantas são as políticas públicas voltadas a isso? São raríssimas, a gente ainda não introjetou esse conceito, e a gente ainda continua olhando isso, e isso é relevantíssimo que vocês falaram, a história da marginalização, né? A gente continua olhando para essas atividades vindas da periferia como coisas menores, e como coisas que realmente precisam ficar ali, né? Alguém disse isso, coisas que precisam ficar ali, né? Fica aí no seu lugar. Aí, como acontecia com o samba antigamente, né? A história do samba é essa, né? O lugar do samba é na periferia. Isso é música de preto. Preto não entra na Casa Grande, né? Então, música de preto não entra na Casa Grande. Isso vai ficar ali. Isso é música de bandido. O samba era isso na década de 1920. Né? E hoje, a gente faz isso com funk também. Né? Quando a gente trata do funk para a molecada das casas de acolhimento, quando a gente vê... Quantas vezes eu ouvi esse discurso? Essa molecada da casa de acolhimento só quer dançar funk, como se isso fosse um problema. Né? Porra, como se ele não tivesse o direito de gostar disso. A gente gostar ou não daquele tipo de música, daquele tipo de arte, é problema só nosso, a gente não tem que transferir isso para eles. Se eles gostam e se isso é algo que que é razoável, que é compatível com a idade que eles tenham, né? Isso é absolutamente razoável que seja assim. Essa é a música com a qual ele se identifica. Essa é a música das origens que ele tem. Você quer o quê? Que um adolescente da casa de acolhimento se identifique com Giuseppe Verdi, que ele goste de Bach. É claro que ele pode gostar, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que isso não seja música de criança de casa de acolhimento. Estou dizendo, ele vai se identificar com aquilo que a gente faz com que ele se acostume. Então, o que ele ouve cotidianamente é funk. O funk é a música que tem a linguagem que diz respeito a ele, que diz respeito à realidade dele. É por meio disso que ele se expressa. Né? E é por meio disso que ele tem a possibilidade de ter voz. Que ótimo, vamos a isso. Eventualmente, a gente também pode levar crianças e adolescentes para o teatro municipal, para ouvirem ópera. Né? Isso, as coisas não são incompatíveis. A gente fala de uma coisa como se uma coisa excluísse outra também. Né? As coisas não são incompatíveis. Ele pode perfeitamente dançar Anitta e pode perfeitamente ir num sábado à tarde num programa de música clássica para crianças e adolescentes. E para aos poucos irem se engajando nisso. Ele pode perfeitamente gostar de funk e fazer aula de violino. Né? É uma coisa que a gente também não concebe tanto. Né? A gente está falando dos projetos aqui. Né? Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça fez um projeto chamado Trampo Justo, projeto destinado a conseguir vagas de emprego para crianças e adolescentes, especialmente para aqueles que estão... vagas de emprego para adolescentes que estão nas casas de acolhimento, né, a partir dos 14 anos, quando eles fazem 18, eles têm que sair, têm que se virar sozinhos. A ideia é atrair empregadores para colocarem vagas de emprego, destinarem vagas de emprego a esse perfil específico, né? Adolescentes das casas de acolhimento e das fundações Casa. Como é que chama em Brasília? Não é Fundação Casa, como é que chama? UNAC. FUNAC. UNAC, boa. No Sul é Degásia, que é Fundação Casa, mas não, é isso, né? Mas aqui é uma mudança, assim, como as identidades, era CRT, né? Assim, há muito tempo atrás. Depois virou Abrire. Era Centro de Recepção e Triagem, né? Que, na verdade, o Centro de Recepção e Triagem era o lugar que recebia os meninos e para encaminhar para as organizações não governamentais. Só que ali virou um serviço de acolhimento imenso, porque assim, todos os meninos que não atendiam o perfil que as organizações não governamentais queriam receber, ficavam ali no CRT. Então, eles nunca passavam pela triagem, né? A triagem deles era ficar no CRT, que era um espaço que tinha tinha algumas casas, 5 casas, enfim. E aí, depois, assim, se tentou por várias vezes, mudar essa história. E aí mudando de nome, né? Então, o CRT foi mudando de nome, teve vários nomes, Abrire, né? E ultimamente o NAC. Mas a gente não tem como a Fundação Casa esse histórico, né? Com o mesmo nome que vocês têm. A gente tem uma mudança de nomes enfim, é isso. Então, a ideia do trampo justo era essa, né? Pegar esses adolescentes daí, o que é o NAC, ou daqui da Fundação Casa e tal, e adolescentes das casas de acolhimento e ceder vagas de emprego para esse perfil, olhando atentamente para esse perfil. Eles têm demandas específicas, demandas emocionais, é o primeiro emprego, eles precisam ser respaldados lá dentro. Não adianta tratar
essa situação como, vamos dar a vaga ali e o adolescente se vira. Ele não vai aderir àquilo. Normalmente tem defasagem escolar, né, Iberê? Sem dúvida, defasagem escolar vai ser o primeiro emprego, né? Então, a gente já não tem experiência, defasagem escolar, não tem respaldo familiar, emocional, né? Pô, é totalmente diferente você inserir ali um adolescente que está no seu ambiente familiar, de acordo com a cidade escolar. Esse público realmente precisa de um olhar ainda mais atento, mais cuidadoso. Não adianta só ele jogar ele na empresa ali e querer que ele se desenvolva, porque não vai acontecer. E aí o projeto fracassa. Então, a gente sempre pede para que os empresários ou comerciantes, os empregadores, atentem para isso. Não basta ceder a vaga de emprego. De novo, não pode ser um programa para inglês ver. Você não vai ceder a vaga de emprego, contratar 3 adolescentes de casa de acolhimento, depois de um mês falar, poxa, tentei tanto ajudar, mas esses adolescentes aí não dá, viu? Com isso é muito difícil. Era isso que ia acontecer. Então, precisa olhar com cuidado, precisa respaldar, precisa dar carinho, amparar, abraçar, explicar os caminhos, compreender as dificuldades, né? Assim que a gente vai fazer com que ele se engaje no mercado de trabalho formal, né? E a gente tem uma concorrência severa com o tráfico, que é um grande concorrente nosso, né? Para atrair os adolescentes. Paga muito melhor, não exige escolaridade, não pergunta se sabe falar inglês, não pergunta em que grau de ensino tá, se sabe ler ou escrever, e paga 5 vezes o que paga a vaga que a gente tem para oferecer. Então, é um concorrente muito severo para nós, né? A gente tem que saber trabalhar bem essa demanda para não fracassar também nisso. O trampo justo, e aí, isso é tendo as pontas, né? A gente precisa conseguir as vagas de emprego e precisa fazer com que os adolescentes se engajem nas vagas de emprego. Conseguir as vagas de emprego, bem ou mal, para nós é mais fácil, porque a gente conviveu num meio em que quem hoje tem as nossas idades são os empregadores, né? Meus amigos de escola, meus amigos de faculdade, hoje são os empregadores, conhecem gente que são os empregadores. Nossa rede de contatos é uma rede de empregadores, né? Cada um na sua área, mas a gente tem o acesso aos empregadores. A gente consegue essas vagas, mas não adianta conseguir as vagas se a gente não fizer o adolescente se sensibilizar a aderir a essa vaga. Porque vocês sabem bem, né? Quando ele tem 14, 15 anos, você fala para ele, vamos lá, porque aos 18, você vai ter que sair da casa de acolhimento, vamos começar a trabalhar isso agora para desenvolver sua autonomia. Ele olha para nós com 15 anos e fala, quando eu fizer 18 está aqui há 3 anos. Quando você tem 15 anos, 3 anos são tipo 87 anos na nossa escala de tempo agora de velho, né? Depois de velho é que a gente faz esses planos de longo prazo. Quando a gente tem 15 anos, você fala para o cara que ele vai fazer 18, nossa, para ele parece daqui a 19 gerações, ele não está pensando nisso ainda. Então a gente tem que saber trabalhar isso também. Não adianta conseguir as vagas de emprego se a gente não sensibilizar o adolescente aí para lá. E aí, quando nós nos colocamos com essa postura que a gente tem, e pelo amor de Deus, entendam a crítica, eu me incluo nesse balaio, né? A gente comete esses erros constantemente. A gente fala com a nossa linguagem, a gente quer inserir o adolescente no nosso contexto, a gente quer que o adolescente tenha a nossa visão de mundo. A gente não consegue fazer esse exercício de empatia e perceber que o centro de vida dele também é um centro aceitável. Não tem correto, não tem certo ou errado. O nosso é apenas o nosso, não é melhor que o deles, né? E quando eu vou conversar com esse adolescente, naturalmente, meu discurso não vai ser tão crível assim, né? Naturalmente, esse adolescente vai olhar para mim e falar, legal, Iberê, branquinho, nascido numa família de cidade grande, estudou em escola particular o tempo inteiro, você vai querer me ensinar como é que eu faço? Vem ser eu aqui para você ver como é que é. Vem passar pelo que eu passei aqui, ser preto, pobre, na periferia, uma família que nem sempre tem condições de te respaldar, perdendo na escola, indo cada hora para uma casa diferente. Vem ser o que eu sou aqui para ver se você vai manter esse discurso. E eles têm toda a razão de desconfiar do meu discurso. É razoável que eles desconfiem. Que eles olhem para mim e digam, esse cara aí não sabe o que é ser o que eu sou. E eu não sei mesmo. Por mais que a gente tente fazer esse exercício de empatia, tem que ser muito pretensioso para achar que a gente consegue se colocar efetivamente no lugar deles. Eu não acho que eu consigo. E aí, Berê, o traficante tem uma coisa que você não oferece. Além disso tudo, ele oferece pertencimento. Moral e pertencimento. Moral. Pertencimento. Você não vai ser aceitação. O Zezinho. Você vai ser o cara e você pertence aqui. Não, mas é isso. Você é o cara da quebrada. Você pertence, né? E oferecer pertencimento não é fácil. É o que a Luísa estava falando, né, Luísa? Não é fácil. A gente está com um projeto muito parecido com o Trampo Justo, querendo sair do papel, por conta dessa sacada, de você poder falar o que você quer, menino, que eu conheço alguém que talvez possa fazer. E aí o nome que a Soraya e o Guilherme batizaram é Centelha, porque precisa ter essa... Só colocar a faísca
motor de combustão pegar, né? É isso mesmo. Hoje a gente fez o nosso primeiro passo de centelha, né? No encontro na semana passada com os adolescentes, nós fizemos essa pergunta, né? O que vocês querem para cada um deles, e cada um foi respondendo. E durante a semana nós entramos em contato com eles. Foi muito legal, né? O Guilherme entrou em contato e eles assim, não, eu sei, né? Eu participei, tá? Eu falei isso. E aí hoje nós conseguimos, hoje de manhã, o Guilherme conseguiu matricular as 2 irmãs no curso de maquiagem. Né? Então, nós demos a primeiro passo do Centelha, que é uma menina que, sabe, assim, muito legal, né? Toda cheia dos get-get, um monte de trança. Eu já queria fazer um curso de maquiagem com ela. O primeiro passo da centelha é esfregar o graveto, né? É aí que a gente começa. Porque a menina tem uma página no Instagram. Não, no você precisa ver. Que é um negócio, é do nível assim, parece. Enfim, é uma coisa. Você fala assim. Uma diva, né? É uma diva. E aí você pega ela que é diva, acho que é disso que a gente está falando. Você vai lá ver que ela é diva e fala, ó, eu entendi o que você está falando, eu estou falando isso, o que eu posso te oferecer para o outro também ver o que você tem? Claro. Porque ela é uma diva, para mim ela não precisava de um curso, mas para ela entrar no nosso, ela precisa do tal do curso. E não é qualquer curso, porque a gente fez uma avaliação de qual o curso que está sendo aceito para que ela possa ter, na hora que ela saia, né, fez o curso, essa aceitação. Então, assim, qual é o curso que é cotado? Né? E nós fomos atrás desse curso e aí a gente conseguiu matricular as 2. Na verdade, não é um curso, né, Soraya? É um passaporte. É um passaporte. Né? Você bateu o carimbo, porque né? O curso ela não precisa. Não precisa, ela é poderosa. É incrível, é uma coisa. Ela precisa de um passaporte, né? Que além dela mesmo dizendo e mostrando que ela sabe, o que ela é capaz de fazer, que alguém vá lá e carimbe junto, diz assim, ó, sabe mesmo, pode ir. É isso. Formalmente. É isso mesmo. Formalmente. Então, mas, desculpa, só... Fala, foi mal. Não, fala você. Eu só ia completar o negócio do trampo justo, porque a gente tá falando do negócio da marginalidade e tal, né? E aí, eu consigo ter contato com as vagas de emprego e tal. Como é que a gente faz para engajar os adolescentes se ele vai olhar para mim e vai falar, pô, Iberê, legal, mas passa amanhã aí, porque, eu não vou confiar nesse teu discurso vindo de onde você vem. A ideia foi colocar um cara que passou 13 anos preso, que foi condenado por roubo, que foi condenado a 50 anos, passou pelo sistema carcerário todo, preto, periferia, que era o Dexter, que é o rapper. E que canta as músicas, mano, acharam que nós estava derrotado, quem achou estava errado. Pô, esse é o cara para falar com os adolescentes. Vai falar com o adolescente quem? O cara que é o Zé Bundinha da faculdade, que é tudo certinho? Pô, você não vai conseguir dialogar nunca com ele. Então, essa visão que a gente tem como você falou, da marginalidade, né? Assim, como se isso, puxa, não serve. Esse não serve para nada, porque afinal de contas ele é bandido, né? A gente tem vários problemas. Né? Primeiro que na nossa sociedade não existe ex-bandido, né? A gente não consegue conceber a ideia de a pessoa se recuperar. Recuperar é um termo que eu não gosto de usar, mas enfim, ter encontrado algum caminho que esteja de acordo com a sociedade. A gente não consegue conceber pensar nos caminhos que levaram a pessoa àquilo, né? Para nós, aquela pessoa está fatalmente, eternamente morta para a sociedade, né? Isso é um problema. E a gente não consegue extrair nada de bom que essas pessoas tanto tenham para dar, né? Pô, o Dexter é um baita cara, pô, se tornou meu amigo mesmo, assim, pessoal. A gente, pô, troca ideia, conversa, né? É um amigo. No entanto, imagina o que é assim, você pensar que tem um juiz que está botando um cara que ficou 13 anos preso, foi condenado a 50 anos, passou 13 cumprindo, rodando o sistema no estado todo, por roubo à mão armada e o escambau, para conversar com o adolescente. De início, a medida que você fala, esse moleque vai perverter todos os acolhidos, né, cara? Esse moleque tá botando todos os acolhidos na mesma trilha desse maluco aqui que roubou os 5, né?
quando é exatamente o oposto, porque quando o Dexter chega lá para os moleques e fala, no Iberê aqui, branquelinho, sem graça, tudo bem, entendo que você não entende, que você não vai na dele, mas eu tô te falando isso. Eu sou preto, sou da perifa, fui adotado, roubei, fiquei 13 anos preso, e é com essa autoridade que eu tô te falando para não fazer o que eu fiz. A molecada fica vidrada nele, assim, é outra conexão, é evidente isso. A molecada, para a molecada, ele é o cara que tem a dizer, que passou por tudo aquilo e que se deu bem, assim, que saiu vivo do outro lado, né? Eu acho que a gente tem que definitivamente começar a usar isso, começar a nos valermos dessa força toda que a linguagem da periferia tem, que a estética da periferia tem, que os hábitos culturais da periferia tem, para a inclusão desses adolescentes e parar com esse negócio pernóstico e arrogante que a gente tem, e de novo, pelo amor de Deus, estou me incluindo nisso, de achar que tem arte que é melhor que outra, de achar que tem música que é melhor que outra, de achar que tem música que é adequada e música que não é adequada. Isso é um conceito que, pelo amor de Deus, não dá mais, né? E a gente continua inserindo isso quando fala para os adolescentes, esses adolescentes aí da casa de acolhimento só querem saber de funk, né? Assim, sempre excluindo e sempre dizendo que aquilo é uma coisa menor, né? Pô, não dá. Então, acho que para a gente conseguir, em suma, é isso. Para a gente conseguir implementar tudo isso que a gente está falando, de colocar o adolescente como centro, de fazer com que ele efetivamente tenha voz e tal, a gente vai ter que admitir que nossa estética não é melhor que a deles, que a nossa linguagem não é melhor que a deles, que meu sotaque paulistano, de quem foi criado aqui no centro de São Paulo, não é melhor que o moleque da perifa, que tem o sotaque assim, que é outra pegada, mano, entendeu? A gente costuma muito confundir, colocar isso em categorias de melhor e pior. Isso é péssimo, isso é o primeiro passo para a exclusão desse adolescente, né? Então, se a gente quer, em suma, levar isso tudo a sério, a gente tem que assumir a estética que esses adolescentes têm para nos oferecer, e isso faz parte da diversidade social e cultural também, né? E a gente vai ter que abrir mão desse centro, né? Que a gente ocupa. Claro. E é isso que nos custa, eu acho. Eu acho que é isso que a gente está falando. É isso que nos dói, né? A gente não consegue conceber a hipótese e a gente não está no controle. Pô, como assim? É o funk que vai ter vez? Para nós isso é inconcebível. E aí tem essa coisa, né, da nossa racionalidade, né, científica ocidental, no sentido de que a gente só acredita naquilo que eu tenho prova de que dá certo. E assim, e qual é a experiência, né, que a gente tem prova de que dá certo, 100% certo, né? Aí, o que é dar certo? O que é dar certo, né? O que é dar certo, né? E aí tem isso, né? Por exemplo, o projeto Meninos da Guerra. O projeto Meninos da Guerra é um projeto que ele envolveu inicial. A Luísa vai saber melhor os números, Luísa, se você quiser depois falar. Mas ele envolveu uma média de talvez uns 20 adolescentes, Luísa, inicialmente. 20 adolescentes inicialmente. E aí, na segunda montagem da peça, a gente tinha 4. Né? Na segunda montagem da peça, a gente tinha 4. Aí a gente diz assim, bom, para 16 meninos, o teatro não fez sentido, né? Só que não. Só que não é esse o resultado. Né? Então, assim, qual o impacto que tem contar a sua própria história para aquele adolescente, né? Para a saúde mental e para a vida futura desse adolescente? Às vezes aliás, né? A gente precisa fazer uma série de terapias, Soraya. Soraya precisa nos ajudar. A gente precisa fazer uma série de terapias enquanto rede, né? Porque nós somos uma rede. A rede da infância e da juventude no Brasil inteiro é uma rede que idealiza muito, né? Idealiza muito o sucesso da ação, idealiza muito a família como deve ser, idealiza muito o que é bom e o que é ruim, né? Então eu acho que tem uma dificuldade muito grande que a gente tem de compreender o que é avanço na vida de um adolescente, porque de uma visão extremamente idealizada do que é esse avanço.
né? Então, assim, a gente busca um avanço muito idealizado. Então, assim, o sucesso no serviço de acolhimento é a reintegração familiar, em que o adolescente está perfeitamente inserido e que ele seja feliz, a família feliz, todo mundo feliz, né? Então, esse é o sucesso do acolhimento. Será que é esse o sucesso do acolhimento? Então, assim, eu acho que a gente precisa se terapeutizar muito, acho que a gente precisa fazer muita terapia para a gente poder... Primeiro que ninguém perguntou para o menino, né? E aí, quando a gente vai perguntar para o menino, diz assim, o que você quer? Tudo que eu não quero é voltar para minha família. Tudo que eu não quero é voltar para minha família. Muitos dizem isso, né? Ou tudo que eu não quero é ser adotado. A gente acha que ser adotado, né? Foi adotado é o resultado feliz do acolhimento institucional. E aí você vai e pergunta, não, eu não quero ser adotado. E aí, quando tem uma adoção que é frustrada, e as adoções com os adolescentes, a gente tem um percentual muito grave de insucessos, né, nesse sentido, a gente precisa se questionar, né, até que ponto essa adoção aconteceu para atender a um ideal do próprio sistema, da gente como sistema, como centro, e não do menino como centro, sabe? Então, acho que são muitas coisas que a gente precisa trabalhar enquanto rede para a gente sair de um lugar, desse lugar da centralidade do acolhimento, né? A centralidade do acolhimento está na instituição, a centralidade do acolhimento está na rede de proteção, e a centralidade do acolhimento não está, e realmente não está, na criança e no adolescente acolhido, né? Como a gente está caminhando para encerrar, eu queria pegar alguns comentários que as pessoas fizeram, porque eu sou uma mediadora excelente, né, gente? Eu em momento nenhum falei sobre os comentários. Mas a Luciana Horta fez alguns comentários sobre a importância disso que vocês estão tratando, que a gente está tratando aqui, né? De pensar o adolescente em sua singularidade. Ela disse que, eu não sei aonde a Luciana trabalha, mas ela falou que onde ela trabalha é muito feito a roda de conversa, os projetos, a parceria com a Secretaria de Cultura. Ela está em Juiz de Fora. É uma excelente referência. O Juiz de Fora é uma excelente referência. A Estela tinha falado para o Lourenço falar um pouquinho do remar lá de uma pessoa, né, Estela? Mas eu acho que o Lourenço saiu, né? Acho que vale a pena depois a gente marcar uma conversa com ele. E a Luísa estava comentando que o DF exporta muito hip hop, que é uma grande cena, né, no Brasil e no mundo. Então, que a gente precisa trabalhar mais com isso. E a Patrícia está falando que quer o Dr. Iberê como juiz aqui de Brasília. Rap, não é hip hop. É rap. Ela falou rap e hip hop, ela falou os dois. Eu falei só. Tá, falou. Tá. Foi mal. Tá. Acho que são. Desculpa. Eu acho que isso mostra como a gente precisa. É isso mesmo, Luciana tá falando que tá precisando conhecer outras realidades. A gente precisa se conversar mais, gente. Uhum. São Paulo não é tão longe. Quando a gente vê aqui, São Paulo tá perto, né? Juiz de Fora tá ali. O Lourenço tem muito a contribuir. Não sei se a Estela quer falar um pouquinho do remar. Quer, Estela? A gente tem uns minutinhos ainda. Ou quer convidar o Lourenço para conversar numa outra oportunidade? Estela tá sem áudio. A Estela é uma parceira nossa. Não, assim, eu gostaria, né, que ele falasse, que tem mais propriedade, de dar alguns exemplos, né, que a gente, lá no movimento, levou a voz. E também que a gente precisa avaliar, né, como a Luísa falou, muitos casos que acontecem de ações que a gente faz, a gente depois não avalia, não tem tempo, é tão atribulado, mas muitos casos, por exemplo, eu tenho meninas que participaram, né, do Guerra e hoje estão trabalhando, formaram famílias, e aí não deu para participar novamente, mas foi
exitoso, porque para ela foi uma contribuição, né, para essas meninas, foi uma contribuição essa participação. Elas se aprimoraram, conheceram outras pessoas que deram oportunidades. Então, eu acho que sempre vale a pena, mas às vezes a gente nem fica sabendo do resultado, né, que houve com as ações. É isso. Aí a gente convida o Lourenço numa próxima vez. Eu acho legal, o trabalho é muito, muito legal. Eu queria, então, a Patrícia comentou, né? A gente tem 27 serviços de acolhimento na capital. Não são 27, Patrícia. São 17, não é, Luísa? São 17. Ela deve ter clicado errado aí. São 17. E aí uma coisa que eu acho que a gente tem que marcar, uma outra... A Patrícia está falando, Júlia. A Patrícia foi mal, Patrícia. Fala, querida. Então, 27, porque a gente considera, por exemplo, que cada aí são 27. é um serviço. Casa lá. E aí eu acho que isso merece. Então, casa lá. Sim, são duas coisas que eu acho que a gente precisa... Vou falar um pouquinho e vou passar para vocês para a gente encerrar. Eu acho que tem 2 assuntos que eu queria pensar da gente bater papo outro dia também. Iberê, vamos conversar mais vezes, que eu acho que a gente tem que pensar. Luísa, eu não vou ser brava, tá? Vou ser fofa. Uma coisa que me incomoda toda vez que a gente fala sobre isso é que, cara, eu acho muito doido a maneira que a gente conseguiu, e eu sei que é o que a gente conseguia fazer na época, e eu falo a gente porque eu também estava lá, o nosso reordenamento, né? Que a Patrícia fala 27 é porque a gente ainda tem muitas instituições que funcionam no modelo de casa-lar em condomínio. Então, que na verdade não são casas-lares, são instituições grandes com casas dentro, né? Que é super difícil pensar na inserção comunitária desse menino que está institucionalizado bem nos moldes de uma instituição total. Acho que isso é um ponto, assim, que tem me incomodado muito. Um outro ponto que eu assisti o Iberê falando uma vez, eu sei que é uma coisa que a Luísa luta muito aqui, que a gente já conversou muito, sobre o respeito à história da criança, o respeito à família de origem, que falar do direito da criança também é falar do direito dessa família, e para mim isso tem tudo a ver com o que vocês dois falaram sobre a gente ter políticas públicas e não programas específicos desse ou daquele governo, né? Eu ouvi o Iberê falando algumas vezes sobre o quanto a destituição é uma coisa difícil, né? E eu levo isso na minha vida, assim, que se tem um relatório difícil de escrever, para mim é esse. Não que ele não seja necessário, mas que ele é doído na alma, ele dói. Aí eu vou agradecer vocês, né, demais, e aí queria passar a palavra para vocês dois, para vocês fazerem os comentários para a gente encerrar e já pensar num próximo encontro, assim, que tem muita coisa para conversar. Olha, eu vou começar a falar para deixar a última palavra para o nosso convidado, né, de fora, que realmente, Iberê, muito, muito honrada com essa conversa, com essa possibilidade de aproximação, porque para a gente alguém do sistema de justiça falando na língua que você fala é muito bom, né? Então, é sempre muito bom, porque a gente do sistema de justiça, infelizmente, a gente adquire uma linguagem, né, muito distanciada, né, muito distanciada mesmo da realidade. E é de essas quebras, né? Então, assim, isso com você é muito natural. Então, é muito bom a gente estar conversando com um juiz da infância e da juventude, né? Um juiz que atua na infância e na juventude e que tem uma linguagem
que pode conversar com o menino mesmo, de verdade, mesmo que o Dexter, né, faça esse meio de campo, mas que tem o Dexter como amigo, né, e que aprende muito da linguagem dele. Então, isso é muito legal, eu acho que a gente precisa muito disso, né, para que a gente possa lidar, né, com a suavização dessa trincheira que está posta, né, que é bem difícil. E aí, assim, acho que, Júlia, eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa de um momento para falar sobre destituição do poder familiar mesmo, né? Isso é um assunto que, de fato, a gente precisa, sobre a valorização da família biológica, sobre até quando, né? Assim, acho que aqui a gente tem muito essa discussão, né? Até quando a gente vai investir na família biológica, né? E não tem resposta a isso, né? Porque na verdade, é até sempre, né? Mesmo depois, o menino foi para uma família substituta, sim, mas e esse vazio, e esse buraco, e essas possibilidades? Né? Essa família natural, ela também vai para a margem, né? E essa cai no abismo, né? Ela vai sendo empurrada da margem para o abismo, né? Da invisibilidade. E como é difícil a gente trabalhar no sistema idealizado que nós temos no Brasil, e aí é por isso a necessidade dessa terapia grande para esse sistema, né, para a gente poder encarar essa família que fez tudo errado, que tem todas as pessoas completamente erradas, né, que ouvi ontem um colega falando, né, sobre as drogas, né, assim, sobre, é a família das drogas, é lá que tá as drogas, é dali que saem as drogas, é da família que o menino, tudo que o menino tem de ruim trouxe daquela família. Então, essa família, ela não tem que ser buscada, ela tem que ser esquecida. E como é que essa nova família vai lidar com essa outra família? Quer dizer, a gente faz um discurso, a gente legitima uns discursos, e reforçam os discursos, né, que são muito difíceis de manter com saúde psíquica e emocional, né? A gente vai criando umas realidades muito esquizofrênicas, né? E aí eu acho que a gente precisa de um tempo para falar sobre isso, sabe, Júlia, mesmo, né? Eu vejo cada vez mais nesses 30 anos, eu acho que a gente está começando a produzir relatórios técnicos muito mais reais e muito menos ideais. Eu acho que a gente tem melhorado muito, né? E aí vai a minha homenagem, assim, às equipes que se comunicam e que uma puxa a outra, né? Então, assim, às vezes a equipe da VAR é mais tímida, mas aí tem um relatório do CRES, aí tem essa rede que conversa, né? E aí, quando essa rede conversa, a gente consegue ter alguma modificação numa realidade que a gente tinha antes, em que essa idealização ela era sequer questionada. Eu acho que hoje a gente já tem algum questionamento, em alguns casos a gente consegue avançar, né, desse cor-de-rosa que a gente pintou a família, né? Eu acho que em alguns casos a gente consegue aceitar a família como ela é, a gente consegue trabalhar dentro das suas limitações, a gente consegue avançar para algumas reintegrações familiares que não são só dos inviáveis, né? Porque a gente tem a reintegração familiar do menino que é inviável para adoção, esse a família vai dar jeito, aí eu aposto nessa família, aí tudo bem, essa família eu vou... Mas o menino que pode ir para adoção, a família nunca presta, né? A família não tem jeito, nunca tem jeito. A gente nunca investe, não quer investir. Quer dizer, eu estou falando isso como regra,
Mas é óbvio que esse desenho é só para a gente fazer uma autocrítica e uma autorreflexão. A gente fura essas brechas muitas vezes, né? Mas a gente não precisa, não pode conseguir só furando brechas. A gente tem que construir um padrão diferente mesmo, de pensamento, né? Um padrão diferente de compreensão da realidade e de construção dessa linguagem, né, que a gente tem enquanto sistema de justiça, equipes técnicas, realidade. Né? Eu acho que a gente tem que aproximar essa linguagem, né? Aproximar essas realidades. Bom, eu já até me perdi aqui no que eu estava falando, não sei se eu estou sendo clara, de repente eu mesmo fico confusa, não, então eu já não sei foi super. Então, assim, acho que queria terminar com essa fala do convite para novos momentos. O Aconchego tem sempre essa ousadia de bancar, né, Soraya, esses temas quando você fala assim, bancar incomoda, nossa loucura, né? Parece que não é loucura, mas de bancar a pisar na fronteira, né? A ir lá mesmo, pisar mesmo lá na margem, né? Ir até a margem para ver como é que é, o que está, o que não está. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu fico muito, muito feliz, muito agradecida mesmo dessa oportunidade, né? De falar assim, tantas coisas, porque assim, é engraçado que muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de falar, e é por isso que eu acredito, eu vivo isso, então eu acredito muito nesse potencial. Quando a gente fala, a gente se descobre para a gente mesmo. Né? Então, assim, muitas coisas que eu falei aqui, eu acho que eu não tinha pensado antes, mas que me soaram para mim mesmo, como um chamado, sabe, assim, para pensar diferente, para fazer diferente, para mim mesmo, para minha transformação. Então, imagina isso, né? O poder da fala e o poder da escuta, ter uma audiência que te escuta, né? Para os adolescentes, para as crianças, para os meninos que estão vivendo a guerra, né? Como é importante isso. Obrigada. Berê, nosso convidado. Obrigada, Luiz. E vamos falar, vamos conversar muito. Tem muita coisa para conversar e aqui a gente gosta de uma conversa. Ô, Júlia, Luísa, Soraya, agradeço enormemente ao convite que me foi feito, gentilmente feito, para a gente trocar essa ideia aqui. E é sempre importantíssimo a gente trocar experiências realmente, como vocês falaram, né? É legal como a gente percebe pontos que nos aproximam, que algumas situações envolvendo adolescentes são todas similares, surgem ideias excelentes em lugares diferentes, a gente tem que juntar essas ideias todas e fazer com que isso vá se multiplicando, e cada vez que a gente conversa, a gente tem a possibilidade de ter uma nova centelha, né? De ter um novo lampejo de ideias e de pensar caminhos que até então a gente não tinha pensado, um pouco como disse a Luísa, né? Cada vez que a gente vai falando, a gente também vai resolvendo vários problemas que a gente tinha ali internamente para solucionar, soluções que a gente tem que pensar para o sistema de crianças e adolescentes. Isso a gente só consegue trocando ideias nesse ambiente de um bate-papo amistoso, horizontal, agradável, com pessoas de vieses diversos, enxergando o mesmo tema ali sob prismas distintos. E sempre isso acho que é essencial, é isso que a gente tem que levar, né? Sempre colocando crianças e adolescentes como os grandes protagonistas da parada e dando a eles voz, e dando efetivamente voz, não apenas de modo formal. Muito obrigado, foi prazer enorme, estou à disposição. Obrigada, gente. Se você quer falar alguma coisa, agora a gente é formal, tá? Você quer falar alguma coisa? Quero, né? A gente tem uma fala no Aconchego que é assim: um vem e diz, eu sonhei com um castelo. Aí vem um outro e diz assim, ixi, né? Vou pôr para alugar. E vem um outro, vai habitar, e tem outro que paga o aluguel, entendeu? Então, é um grupo de pessoas que realmente põe a cara na janela, né? Mas a gente anda com muito cuidado, né? Para que não precise realmente ter que ficar voltando atrás.
Então, nós temos a família acolhedora para ser implantado em Brasília, nós levamos 5 anos estudando, né? Então, a gente trabalha muito assim, a gente cresce um pouco, fortalece, cresce de novo, fortalece, cresce de novo, né? Então, a gente tem algumas frentes que estão começando agora, né? Frentes muito diferentes, e a gente, né, tá ali penando para, né, para conseguir, e a gente acredita que vai conseguir, né? Isso é muito legal. E outra coisa que eu queria era falar para o Iberê que nós temos um projeto aqui que se chama Irmão Mais Velho, que é um projeto muito legal, né? Que é com adolescentes do Colégio Leonardo da Vinci, né? Daqui de Brasília, que eles vão de 15 em 15 dias nas instituições que nós temos parceria e fazem um trabalho belíssimo com essas crianças e esses adolescentes, né? Semana passada, eles fizeram uma festa junina fora das instituições. Foi muito legal, né? A gente colocou já, acho que já está, né, no nosso Facebook, nas nossas redes, né? É um projeto muito, muito legal, né? Então, nós já temos meninos que já passaram por nós, estão voltando hoje, são voluntários no Aconchego e mesmo no Irmão Mais Velho. É um trabalho muito lindo, e a gente teve um trabalho que foi belíssimo, que foi o final do trabalho de uma adolescente, que o nome do trabalho dela foi Universidade para Todos. E ela levou os meninos, né, para verem, ela apresentar o trabalho dela na UNB. Foi belíssimo, belíssimo. Então, é um trabalho que realmente diz, você é capaz. Porque eles trocam, né, Sô? Trocam informações, trocam isso, assim, experiências. eles aprendem mutuamente, eles se relacionam. E aí não existe a trincheira. No Irmão Mais Velho não existe a trincheira. Porque a trincheira é horizontal. O trabalho nos horizontal. adultos. Né? É um trabalho muito, muito legal. Né? Então, é isso. Né? Então, muito, muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Júlia. Né? Obrigada, Berê. Obrigada, Luísa. Né? E a todos que estão aqui conosco. Vamos continuar, vamos dar as mãos e em frente. Gente, mais 15 segundos para nossa Luísa tirar foto. Eu acabei. E senão a assessoria de comunicação arranca o meu pescocinho. Então tá, gente, se caso o pessoal que pode abrir as câmeras, vídeos, né? Serão 2 fotos, tá? Porque tem muita gente. Então vamos fazer mãozinha. Vou botar a mãozinha aqui, ó. Vou esperar que o pessoal tá começando a abrir. Então tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Primeira foto. Espera aí, galera. E... 1, 2, 3 e... Segunda foto, foi. Então, gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Até a próxima, né? Foi muito, muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Muito bom. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Berê, agora você já é de casa, viu? Menina, olha, eu vou te contar uma coisa aqui aos bastidores. Ele é tão de casa que a minha tia me mandou, minha tia estava assistindo, tá? Minha família é Tiete. Aí a minha tia me mandou uma mensagem: filha, o meu vizinho aqui de baixo é amigo desse moço. Quem é ele? Ai, tia, que legal.
Certamente péssima influência. O prédio dela é muito mal frequentado. Quem que é? Ele é tão de casa que ele até... Eu moro em São Paulo, né? Minha família é daí. É tão de casa que já é amigo da tia. Pô, manda um abraço pra ele. Não sei nem quem é, mas manda um abraço pra ele. O amigo do amigo é meu amigo. Depois eu te conto. Me fala quem é, boa. Depois eu te mando uma mensagem e te conto. Gente, um beijo. Beijo. Lu, você que fecha a sala. Que você que tem esse poder. Tchau, tchau. Tá, Tchau. tchau.